Bom evento para vocês. Valeu, Dudu. Obrigado. Fala, turma. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela participação aqui de todo mundo. Um prazer ter com a gente aqui a Patrícia, a Ítali, nesse encontro aqui de feras do ecossistema, falando sobre investimento em startups. A gente está aqui dentro do centro da Cotidiano, ninguém está aqui, estamos todo mundo, né, nessa expectativa, abre, não abre, mas enfim, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado, Ítali, obrigado, Patrícia, mais uma vez. A Cotidiano vem fazendo esses encontros para a gente desmistificar a figura do investidor, né, junto ao nosso ecossistema, trazer esse lado mais humano aqui para todo mundo entender que no final são pessoas fazendo negócio com pessoas e vamos ter um papo aqui bem rico. Eu queria, mais uma vez, pedir para que vocês se apresentem, contar um pouquinho da trajetória de cada uma aí, como que chegou até esse papel de investidora em startups, né, dentro desse ecossistema, falar um pouquinho da trajetória pessoal e depois a gente entra aí falando de negócio, enfim, outros assuntos que a gente vai dar fluidez no nosso papo. Obrigado mais uma vez. Patrícia, fala um pouquinho da tua trajetória até aqui. Você que estava contando para a gente que está, né, com o bebê em casa, está aí conciliando a rotina de mãe, investidora. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo tudo isso aí. Obrigado. Claro, vamos lá. Primeiro, obrigada, André, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Contando um pouquinho, acho que eu tenho uma trajetória um pouco diferente de quem está hoje no mundo de venture capital, de investimentos. Eu comecei a minha carreira na CSN, na área de planejamento estratégico, e aí foi meu primeiro encontro com M&A, aí foi uma área, falei, bom, gostei de fazer modelo, gostei de preparar memo, quero me especializar nessa área mais de planejamento estratégico, de M&A. Fiquei um tempo lá, que foi uma ótima escola. Aí eu fui para a Cargill, do agronegócio, fiquei bastante tempo lá, fiquei 7 anos no total. E aí fazendo basicamente a mesma coisa, apresentando tudo que era projeto estratégico, eu cuidava, projetos de novas fábricas, fazer fusões e aquisições, tudo estratégias comerciais. Nesse meio do caminho eu fui fazer meu MBA fora, fiz meu MBA no INSEAD, fiquei um tempo na França, um pouco em Singapura. E aí quando eu voltei com uma cabeça diferente, aí sim conversando com outras pessoas da parte de banco de investimento. Eu tinha um pouco de receio para ir nesse mundo de banco de investimento pelo ambiente competitivo, masculino, de muitas horas. Mas resolvi tentar me arriscar. Eu fui para o Rabobank, que é um banco holandês, para ficar na área de M&A. E aí foi realmente pesado nessa parte de financeira, de investimentos. Acho que nos 3 anos que eu fiquei lá, devo ter olhado mais de 50 projetos. E aí conduzindo isso para os clientes, né? Então eles vão comprando ou vendendo uma empresa na América do Sul. E aí é engraçado que quando eu entrei no Rabobank, né, logo no começo eu fiz uma transição que eu virei vegetariana, e no Rabobank eu cobria o setor de proteína animal. E o motivo de eu ter parado de comer carne era justamente pelo bem-estar dos bichos, e estava lá visitando fábrica de abate de frango. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu já estava também revendo toda essa questão de propósito, de trabalhar com alguma coisa que eu acredito. E no alinhamento de astros, eu bati na porta da Vox, falei que eu estava procurando juntar o que eu trazia, né, de investimentos para uma coisa de propósito. E, por sorte, eles estavam procurando alguém de M&A. Então, foi um casamento que está dando super certo. E depois a gente entra nisso na Vox Investimento de Impacto. Legal, hein? Trajetória rica aí de repertório de banco de investimento. Acho que a Ítali também conta um pouquinho dessa trajetória aí, esse ambiente masculino, pesado, competitivo. Vamos falar um pouquinho disso também, Ítali. Conta essa história. Eu já tive um pouquinho.
Sim, eu me identifiquei completamente com a Patrícia aí na conversa dela. Assim, eu comecei minha carreira em mercado financeiro tradicional também. Comecei porque eu estava cursando economia e eu queria ser rica no mercado financeiro, né? Quem não quer. Bom, eu comecei a procurar oportunidades e eu tinha muita curiosidade por bolsa de valores, então eu passei não só por consultoria macroeconômica, mas também por mesa de operações, depois a mesa no HSBC, né, na Asset do HSBC na época, em 2012. Depois eu fui para a Standard & Poor's em análise de crédito. Depois eu fui para uma boutique de fusões e aquisições, então passei por M&A também um tempo, né? E dá para ver as diferentes maneiras de como o ambiente é masculino em cada um, né? Então são diferentes maneiras a mesa de operações, fusões e aquisições, mas todas são áreas com muito mais homens do que mulheres. E quando eu estava trabalhando em fusões e aquisições, eu já tinha percebido que eu queria fazer alguma coisa com impacto social, mas ainda não sabia o quê. E aí eu comecei a pesquisar. Uma das primeiras empresas, né, que eu conheci foi a Vox Capital. Fui até tomar um café lá com o Daniel para entender como é que a Vox funcionava. E também a Citaui. E na época surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar na Citaui, Finanças do Bem, que fazia empréstimo e investimento em negócios de impacto social e também consultoria em finanças sustentáveis. Então, eu acabei saindo de um mundo de fusões e aquisições e indo parar num mundo de política ESG, né? Environmental, Social Governance. E assim, descobri também o pessoal abraçar a árvore das finanças, que agora, inclusive, eu não estou tirando sarro porque me considero também desse pessoal. Então, assim, eu acho que encontrei uma área onde as pessoas estavam querendo entender o impacto que elas causam e não só, né, aumentar o valor agregado do dono, sei lá, da boutique de M&A ou dos acionistas do banco, mas querendo também entender como é que os valores delas estariam representados no que elas fazem mais de 8 horas por dia. Então, eu acho que encontrei nesse ambiente um espaço para ver que era possível. É possível ser economista, ser financista e ter uma consciência para o impacto social e como que a gente pode fazer isso da melhor maneira. Então, acho que a Citaui foi uma ótima escola nesse sentido. E depois disso, fui para 500 Startups, que agora eu vou começar a chamar 500 Startups, porque a gente já está no Brasil faz tempo e agora a gente vai falar em português, entendeu? E a gente está, enfim, aqui no Brasil investindo faz tempo e a 500 Startups não é originalmente um fundo de investimento de impacto, é um fundo de venture capital tradicional, no sentido de que investe em empresas de tecnologia, porém tem uma cultura muito aberta para discutir diversidade. Então, o que me moveu, né, o que me levou a trabalhar na 500 Startups é que eu tinha a possibilidade de olhar startups que têm tecnologia e impacto, então, tipo, eu não preciso excluir essa possibilidade, e olhar as outras que são tradicionais também. Então, eu comecei a pensar em como que a gente une esses mundos, né? Para os mundos não ficarem isolados, né? Só o setor de impacto e aí só o setor tradicional. Eu acho que eles vão acabar se entrelaçando, porque nossa geração quer gerar mais impacto e quer sentir que está fazendo a diferença no mundo. Então, eu acho que a gente vai acabar fazendo esses dois mundos se encontrarem. Hoje eu estou na 500 ou na 500 Startups, selecionando startups, fazendo acompanhamento do portfólio e fazendo relacionamento com os ecossistemas maravilhosos, inclusive com a Cotidiano. Excelente, Ítali. Um prazer ter você aqui com a gente novamente. Obrigado também, Patrícia. E a gente estava falando aqui, né, justamente desse ponto que a tecnologia já é transversal nos negócios, né? Todos os negócios têm que ter tecnologia de forma transversal e impacto também, né? Acho que essa onda do ESG aí vem para mostrar isso. Agora, né, a gente brinca, eu falo sempre, a razão social das empresas já existia, né?
qual é a sua razão social? Agora a gente vai ter que aplicar isso na prática mesmo, né? E conseguir medir, mensurar, né, o impacto que as empresas geram, né? Então, acho que esse é um fenômeno bem importante para a nossa indústria, como você falou, né? Do venture capital tradicional, né? Que agora, de tradicional, é fazer isso, né? O mote agora é trabalhar tecnologia e impacto muito integrado, né? E eu queria trazer aí um tema para a gente começar o nosso papo aqui em relação à Vox e a 500 startups, que é justamente disso, trazendo vocês como, né, olhando esses negócios, como é que a gente pode tangibilizar mais essa questão da diversidade, né, que a Fabiana sempre trouxe isso para, né, trazendo outros ecossistemas, olhando outros perfis de empreendedores. A gente está brincando aqui que toda a série que a gente traz, né, fundos para conversar, está muito concentrado o negócio na Faria Lima, está muito concentrado o negócio em São Paulo. Como é que a gente, né, traz diversidade se a gente não estiver olhando para outros ecossistemas? Então, diversidade de gênero, de classe, de tudo. Eu queria que vocês pontuassem um pouquinho aí o que vocês, né, dentro da Vox ou da 500 Startups estão buscando fora aí para trazer diversidade e impacto, né? Como é que vocês estão vendo isso? Fala aí, Ítalo, começa com você, depois a gente inverte. Boa. Bom, a gente tem uma rotina de entender o perfil das empresas. Eu acho que agora a gente está tentando implementar nessa rotina critérios que são ESG, né? Então, acho que uma coisa é você falar da dimensão da diversidade e a outra coisa é você falar da dimensão ambiental, social e de governança. Essas coisas se conversam, não necessariamente elas estão na mesma seara, tá? Então, quando a gente fala de diversidade, na 500 Startups, a gente costuma acompanhar o perfil. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que 45% das startups que estão no nosso portfólio tem pelo menos um fundador que se identifica com alguma minoria racial. Então, dá para dizer que dentro do portfólio global da 500 Startups, a gente está bastante acima da média em relação à diversidade racial dentro do portfólio. Muito porque a gente investe fora dos Estados Unidos. Então, na classificação americana, né, a gente sabe que nós somos latinos, então, pessoal que recebe investimento no Oriente Médio. Então, dá para entender, obviamente, ainda existe essa questão que, mesmo nos países latino-americanos e mesmo nos países pobres, as pessoas que têm acesso a uma educação e a conseguir empreender e a capital, né, e ter capital, geralmente são pessoas brancas e mais ricas, mas ainda assim já foi uma disrupção perto do modelo tradicional do Vale do Silício, onde você estava super concentrado nos Estados Unidos e mesmo no Vale, né? Hoje nos Estados Unidos também tem uma discussão da diversidade geográfica, de ir para outros lugares que não são só as costas, né? Costa Leste e Costa Oeste. Então, eu acho que a 500 Startups, ela começou querendo olhar para fora com o seguinte mote: o talento está em todo lugar e as oportunidades é que não. Então, a gente precisa começar a ir para esses lugares para tentar capturar essas oportunidades com empreendedores que não teriam acesso. E isso possibilitou que o perfil do nosso portfólio hoje, possibilitou que ele seja super diverso em termos geográficos. A gente já investiu em mais de 75 países, né? Então, essa é uma das coisas das quais a gente tem bastante orgulho. Quando a gente olha para gênero, do portfólio inteiro, 26% do nosso portfólio tem pelo menos uma co-founder mulher. E isso está acima da média do venture capital, da indústria de venture capital tradicional, né? Que geralmente, aqui no Brasil, já conversei com vários fundos, parece que bate um teto nos 20%. Né? Parece que você não tem um problema de pipeline ali, de encontrar mais empreendedoras, é isso pelo menos o que eu ouço dos outros fundos. Só que quando a gente olha para o grupo de unicórnios da 500, da 500 Startups, os unicórnios que a gente tem, 44% deles tem pelo menos uma co-founder mulher. Então, eu tenho uma maior representatividade de startups com pelo menos uma liderança feminina nos unicórnios
do que no portfólio inteiro. Se isso for algum sinal para a gente, é um sinal de que a gente tem que investir em mais empresas que têm pelo menos uma co-founder mulher, porque a diferença, né, nos founders, a diversidade nos founders, ela traz diferentes visões. Então, ela acaba trazendo uma vantagem competitiva que vai aparecer muitas vezes mais para o final da linha. Então, por exemplo, as empreendedoras mulheres, elas passam uma dificuldade enorme de captação. Existe uma diferença de estereótipo em como os investidores olham para empreendedoras mulheres e empreendedores homens. Já tá, não sou eu que estou falando, é a Harvard Business Review, eu gosto sempre de lembrar isso, entendeu? Mas a gente já tem dados comprovando que existem vieses. O que a gente está vendo agora é um movimento para a gente tentar reconhecer que existem esses vieses. Então, eu acho que uma das coisas que a 500 Startups faz muito bem é conseguir atrair mulheres empreendedoras para o pipeline. As mulheres olham para 500 Startups e pensam, putz, esse fundo, ele olha para a diversidade, então eu tenho mais coragem de repente, abordar ele. E aí, o que eu acho que outros fundos aqui no Brasil poderiam fazer é justamente começar a ter esse diálogo aberto, onde eu ativamente busco analisar startups de empreendedores com perfis diversos, entendeu? Porque, às vezes, a barreira, muitas vezes é psicológica. Então, você abre uma chamada achando que você está sendo neutro, porque a chamada está aberta no seu site para todo mundo, mas as pessoas veem a sua organização de maneira diferente, dependendo de como ela se posiciona. Legal, legal. Eu queria que a Patrícia comentasse aí no caso da Vox, né, também que a gente falou, impacto transversal. Mas quando você declara que investe em impacto, se atrai mais, né, negócios direcionados com esse foco específico. Eu queria que a Patrícia comentasse um pouquinho a atuação da Vox, né, nessa de investir com propósito, conectar o investidor com um propósito mais forte, né? Muito mais do que lucro, gerando valor, né? Então, conta um pouquinho para a gente aí, Patrícia. Como é que você está olhando essa questão do impacto e... Então, vamos lá. Então, só rapidamente, falando da Vox, para quem não conhece, a Vox é uma gestora de investimentos de impacto. A gente foi pioneira no Brasil e na América Latina disso, foi a primeira a trazer esse conceito de impacto para o Brasil. E o nosso grande propósito e o que guia a gente nos investimentos é criar um mundo em que o fluxo de dinheiro gere abundância, equidade e transformação social e ambiental positiva. E a gente faz isso através de, principalmente, investimentos em negócios de impacto. E o que é importante para a gente é que impacto não significa que a gente abra mão de retorno. Para a gente, um negócio com impacto é tão importante quanto a empresa gerar um retorno, que nem um fundo tradicional. E até uma curiosidade que a gente vê é que, e principalmente que deu para notar agora nesse período de pandemia, é que os nossos fundos, os 2 fundos que a gente tem de Venture Capital, nos 3 meses depois da crise, então no segundo trimestre desse ano, a gente teve um aumento, as empresas performaram melhor do que no primeiro trimestre. E a gente não vê isso como uma coincidência, e sim que as empresas que têm esse foco em impacto, elas acabam sendo mais resilientes. E quando a gente escolheu a nossa tese de investimento, a gente buscou olhar quais são os setores que têm tanta parte tradicional de VC, de tamanho de mercado, de crescimento, potencial de saída, etc., mas também que tem as maiores necessidades da população de baixa renda, que falta acesso. E a gente chegou no setor de saúde, educação e serviços financeiros, que são bastante resilientes à crise, que são a estrutura do Brasil. Então, o nosso olhar é bastante para isso, que a gente vê que esse impacto, e principalmente depois da crise, eu vejo que ele deixou de ser alguma coisa bonitinha, que hoje ela é muito importante para as empresas terem, e principalmente agora buscando, que tem muitos investidores entrando no Brasil em rodadas cada vez mais para frente, que isso é muito importante, abre bastante porta para captação, para financiamento. A gente viu depois da crise muitos programas de financiamento para essas empresas, então a gente busca esse olhar, e para a gente, acho que mais do que a empresa já ter um modelo de negócios voltado para o negócio de impacto, é a intenção do empreendedor nisso, assim, de ser uma intenção real de impacto. Como a gente investe em negócios muito
iniciais, aí numa série seed, num Series A, se o empreendedor ele não tem essa intenção, a chance dele migrar o business, o modelo de negócios deles para alguma coisa que não seja relacionada a impacto é muito grande. Isso foi uma grande lição aprendida que a gente teve de um fundo para o outro. Essa intenção é o que a gente analisa e a gente faz isso desde a análise de investimento, que a gente faz a teoria da mudança e depois a gestão de impacto, de como a gente incorpora o impacto, não para ser só um acompanhamento de métrica, mas como que isso realmente agrega de valor para o negócio, assim, seja marketing, seja estratégia, lançamento de novos produtos, e aí se a gente vai trabalhando assim com as empresas depois do investimento. Legal, legal. E como essa cultura também de medir o impacto, né? O que você falou, né? Como transformar isso em valor de fato que a gente possa mensurar, né? Eu acho que esse talvez seja o principal desafio hoje, né? De todo mundo que está trabalhando com impacto, né? Poder transformar isso de fato em valor, e aí, como a Ítali brincou, né, que a gente possa abraçar as árvores aí todos, não só a árvore, mas as pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente possa ter transparência de todas as empresas, acesso à informação, né, que o ESG não seja só uma moda, né, seja de fato, né, uma pauta real, né. Bacana, muito, muito bom. Eu vejo muito como uma tendência, né? Né? É a mesma coisa da questão da diversidade, que muitas empresas acham que é moda. E não é uma tendência. O mundo aponta para essa direção e não há mais volta, né? Então, acho que se a gente começar a encarar dessa maneira, a gente vai começar também a promover práticas, né? Que já são práticas adotadas no ecossistema de investimento de impacto, mas que ainda não tinham sido passadas para o ecossistema tradicional e que vão ajudar a gente a tomar melhores decisões, né? Até para discussão de modelos de negócio, porque um venture capital tradicional escolhe um modelo de negócio para apostar, e também está reproduzindo e tornando possível aquele modelo de negócio. Então, se a gente conseguir tornar possível modelos de negócio que incluam todos os stakeholders, sejam justos, né, com toda a cadeia, a gente vai conseguir fazer com que o sistema como um todo funcione melhor. Então, acho que vem muito nessa ideia de colocar as ferramentas que o capitalismo tem para funcionar direito e não um jeito distorcido e que acaba piorando as desigualdades. Então, acho que vem muito nessa discussão e eu acho que o setor tradicional tem muito a ganhar com isso. Não, com certeza. Até trazendo essa questão do capitalismo consciente, né? Acho que o movimento também está crescendo, né? A gente até, no nosso último Demo Day, o Dario, o presidente do Capitalismo Consciente, abriu, né, o nosso evento de demonstração das startups, para a gente já estar incutindo, né, esses valores na cabeça daquele empreendedor que ainda nem começou a empreender, mas ele falou assim, cara, eu tenho que, de fato, ter um propósito, tem que ser genuíno e eu tenho que abarcar todos os stakeholders, como você falou. Acho que também é um pouco de cultura, né, a gente trazer essa educação de base, né. E aí você falou do pipeline, eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho assim, pipeline de negócios de impacto, né? O quanto isso de fato tem aumentado, né? O quanto isso já reflete aí no número de oportunidades, empresas que estão trabalhando já com esse foco de impacto social. Como é que você está vendo a evolução do mercado, novas empresas, outras regiões? Quais são os exemplos aí, bons exemplos, né, que puxam? A gente sabe que sempre quando tem alguma empresa, né, que expande, cresce, isso arrasta muita gente. Então, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente também. Claro, vamos lá. Acho que essa questão de ter esse olhar de impacto, o filtro de venture capital, ele já é bastante assim, para cada 1.000 empresas que entram, investe 1 ou 2. E aí, quando você olha para impacto, ainda tem uma camada a mais, acaba dificultando mais. Mas assim, o que a gente vê, assim, quando as empresas procuram, a gente vai atrás de empresas, a gente não busca as empresas que se posicionar, eu sou uma empresa de impacto. Aí eu falei, é muito mais a intenção, como que a gente vê o modelo de negócios, e para a gente o impacto é muito ligado em diminuir a desigualdade social no Brasil. Então, a gente busca muitas empresas que
ajudam a trazer acesso de educação, saúde, serviços financeiros a quem não tem acesso, né? Quando a gente vê que 70% das pessoas dependem do SUS, que 80% das pessoas não têm conta em banco, você tem e essas 80% movimentam 800 bilhões de reais. Então, para mim, assim, a gente busca essas empresas que ajudam, não necessariamente empresas que olham só para essa camada C, D e E da população, mas que tem um produto, um serviço de qualidade acessível para essa base. E o que eu tenho observado nos últimos meses, no último ano, é que aumentou muito a demanda, assim, o número de empresas olhando para essa população do Brasil. Base da pirâmide, né? Aquela discussão da base da pirâmide, né? Exatamente. E aí o nosso trabalho é realmente ver se o produto é acessível, acessível, e quando a gente olha para o Brasil, que está tudo concentrado nas capitais, sul e sudeste, se a empresa ela consegue levar isso para o resto do Brasil. Se for uma solução que só atende também as capitais, também não está chegando no restante do Brasil, que tem um potencial enorme. E você pediu um exemplo, acho que tem uma empresa no nosso portfólio que é muito interessante, que é a Cellcoin, é uma fintech de pagamento, e eles transformam os microempreendedores, quem tem lá uma lanchonete, quem tem uma banca de jornal, num agente financeiro. Então, quando você sai das capitais, você vai para as áreas mais remotas do norte, do nordeste, que a pessoa que precisa pagar uma conta, muitas vezes ela precisa viajar 500, 600 quilômetros até uma lotérica para conseguir pagar essa conta, e ela não tem conta em banco, então ela tem que se locomover. E com a solução Cellcoin, essa lojinha, ela consegue oferecer outros serviços financeiros, assim, de pagamento de conta, aí com o tempo eles foram adicionando assinatura de Netflix, de iTunes, e ela consegue oferecer e dando acesso para as pessoas, um acesso financeiro, mas também aumentando a renda do microempreendedor, porque ele pega um percentual disso. E eles estão indo muito bem, crescendo muito, eles estão em 93% das cidades do Brasil, com um alcance gigantesco, e eles usam muito as métricas de impacto que eles medem para melhorar cada vez mais. Eles são muito próximos aos agentes, aos microempreendedores, para entender as dificuldades, que eles vão lá conversar, e aí com isso eles vão melhorando a solução deles para atender de fato. Então é um exemplo muito legal de empresa. E eles assim não se posicionam só uma empresa de impacto, mas eles têm esse foco em querer genuinamente melhorar a vida da população do Brasil como um todo. Legal, e como você falou, desbancarizados, né, no Brasil é incrível, né, a quantidade de desbancarizados. E muitas fintechs que se falam, eu estou olhando desbancarizado, na verdade não. Quando você vê a proposta de valor, eles são muito focados no que a gente chama nos underserved, que são aqueles clientes do banco classe A e B, que o banco não atende bem, que você tem a conta lá, mas não dá a mínima. E não é o que a gente procura aquele que não tem nem isso. E que muitas vezes é engraçado, no Bet 1, nosso primeiro programa, a gente selecionou o Banco Maré, que também tinha uma proposta, né, também bem próxima. E disso, ele falava assim, né, o empreendedor, o comerciante, ele tinha dificuldade de ir no banco falar de onde que ele morava, porque quando ele ia no banco falar de onde ele morava, o cara falava assim, pô, mas você mora lá? Não tem nem endereço, né? Você não tinha um CEP, então ele não conseguia abrir conta porque não tinha CEP. Né? Então... exatamente. Análise de crédito, que só busca, para você buscar um financiamento, assim, as pessoas não têm um score no Serasa para conseguir. Então, assim, tem muitas dificuldades e muitas soluções que dá para trazer, o que é muito legal, assim, nesse ponto de vista. Legal. E aí, Ítali, acho que queria que você trouxesse, então, aí para a gente, aproveitando esse papo, um exemplo de empresas que trabalham nessa questão da diversidade, trabalham nessa questão aí com maestria e podem servir de exemplo para o nosso ecossistema. Cara, gosto muito do case da IDWall, porque é uma startup que foi fundada só por meninos, né? Meninos brancos, mas eles basicamente, entre C e Series A, passaram a pensar na questão da diversidade, com a montagem de um comitê. Então,
acho que foi no final de 2018, eu fui conversar com eles porque eu tinha começado na 500 Startups e eles sabiam que eu falava de diversidade e inclusão, então eles acabaram falar um pouco lá com o primeiro encontro do comitê de diversidade que eles tinham montado. Então, no final de 2018 eu fui, conversei com eles e deu para ver a evolução. Então, no ano passado, em 2019, o comitê de diversidade deles cresceu pra caramba. Você tinha conteúdo do pessoal do comitê sendo postado no Medium. Então, como que a gente fez políticas, né, no nosso ambiente de trabalho, de licença maternidade, de licença paternidade, como que está sendo as discussões dentro da IDWall. Também em 2019 teve funcionária, né, menina que entrou na empresa no começo virando sócia. Então deu para ver que eles estavam já desde o começo pensando em diversidade como um ativo. Porque no final, dessa maneira, nessa direção que a gente quer caminhar. A gente quer caminhar sabendo que diversidade pode ser um ativo e que às vezes a gente não atinge a diversidade quando a gente está buscando contratar pessoas, porque a gente está muito acostumado, principalmente no meio de startup e venture capital, a buscar nas próprias redes de contato. E homens conhecem mais homens, que conhecem mais homens, então a gente acaba ficando nas mesmas bolhas. E eu acho que o Lincoln, né, que é um dos fundadores da IDWall, e que eu tenho contato, eu acho que ele fez muito bem em priorizar isso desde o começo. A gente não, sabe, quando tem 3 fundadores, não dá para dar prioridade para isso, mas agora que tem 50, eu quero falar já disso e eu já quero colocar isso na cultura. Então, eu acho que eles estão sendo bem-sucedidos nessa parte de desenvolver cultura de diversidade, trazer os próprios funcionários, as pessoas que estão crescendo junto com a IDWall estão participando do processo de formação de política para a diversidade. Então, eu acho que esse é um exemplo que poderia ser levado para outros lugares. E um outro exemplo que eu gostei também da Olist, que a Olist já está maior, acho que na época que eu fui conversar com eles, já estavam com 300 funcionários. Então, acho que são 2 bons exemplos, mas eu destaco o da IDWall porque, cara, eles, né, levantaram o Series A e já pensaram, tem que começar a falar disso agora. Então, eu acho que é isso que a gente quer promover. E, tendo mais pessoas diversas no nosso portfólio, é algo que a gente consegue promover, engajar e incentivar. Não deixa para pensar nisso depois. Agora está rolando uma pesquisa, rolou já, né? Uma pesquisa de políticas ESG entre startups early stage. A gente soltou um relatório sobre isso, tentando entender como é que as startups em early stage encaram essa discussão da política ESG. E o ponto é o seguinte, é muito difícil você ter processos mais complexos, porque a startup está preocupada em sobreviver, achar um product market fit e crescer. Por outro lado, quanto antes a gente começar a falar desses temas, antes a gente vai começar a incorporar nas ações. Então, eu acho que esse esforço que a gente está fazendo de entender como aplicar ESG em startups early stage está mostrando muito isso para a gente. A gente ainda não sabe ainda como, a gente ainda não sabe a melhor fórmula, mas a gente sabe que quanto antes a gente falar sobre isso, melhor, porque constrói cultura. Legal, legal. E você falou um ponto, essa questão da cultura como ativo, né? O quanto vocês, de fato, agora no chapéu, né, com o chapéu investidor, o quanto a cultura é avaliada, né, nessa fase early stage como um ativo, né, que você vai conseguir capturar retorno na jornada da startup. Eu queria, como é que vocês medem, como é que vocês, né, tangibilizam cultura, porque isso é uma discussão grande aqui dentro do nosso ecossistema. Bota a cultura na planilha, bota lá um número. Como é que a cultura, como é que a gente avalia a cultura e essa cultura, né, reflete o valor das empresas? Nossa, acho que esse é um ponto difícil de avaliar, ainda mais considerando o estágio da empresa, né? Que
de já ter uma cultura formada. Realmente, quando a gente olha para uma empresa, ela tem 2, 3 founders e mais 7 a 10 pessoas. E, eu acho que mais do que a cultura é olhar assim, como que o entrosamento entre os founders, se eles já trabalharam antes, o que é um cenário ideal, que eles já se conhecem, e aí com isso, com o tempo, e construindo uma cultura. Assim, acho que os valores de cada um deles é muito importante estar alinhado com a gente. A gente, quando vai investir numa empresa, com certeza a equipe é o ponto principal que a gente avalia, e a gente tenta planilizar o máximo que dá com alguns critérios de que a gente considera. A gente identificou 10 grandes critérios que são importantes para analisar a equipe, e a gente vai pontuando, mas ainda é muito tato da pessoa. Objetivo, né? Exatamente. A empatia também é muito importante, né? É um casamento, às vezes dura até mais do que um casamento, muitas vezes, né? 5, 7 anos. Então, ter empatia dos dois lados, os dois se gostarem, é muito importante. Porque a gente tem uma participação ativa. Por mais que a gente compre um percentual minoritário na empresa, a gente tem um posicionamento ativo com as empresas. Então, é importante a gente ter esse nível de entrosamento com a empresa, que se goste. Sim, eu acho assim super difícil, desculpa, André. Acho super difícil avaliar isso. Eu sinto muito isso na indústria, né, de VC, que é algo super subjetivo, né? E aí, nesse ponto, eu acho que cabe também uma discussão que por ser subjetivo, devemos ter todo tipo de pessoa sendo VC, sendo investidor também. Porque ao encarar você sabe que é subjetivo em relação às seleções, vai necessariamente sujeito a alguns vieses que às vezes você nem sabe que você tem. Então, eu acho que isso levanta um ponto para a gente que não vejo tanto sendo discutido na indústria aqui no Brasil, que é como é que a gente faz para nós, investidores, nos educarmos para que para que a gente consiga desconstruir ou trabalhar melhor com os nossos próprios vieses, para a gente entender, cara, eu tô com uma impressão, né? Essa impressão que eu tô, ela veio dessa interação que eu tive com essa pessoa, ou do que eu já trabalhei com ela, ou do que eu já conversei com ela, ou ela tá vindo de um viés inconsciente, né? Exatamente, de um preconceito. Então, eu acho que a indústria de VC, por ser uma indústria de risco super dependente da confiança, é importantíssimo que ela consiga se diversificar e que ela consiga ter profissionais diversos, porque daí você não vai ter só um tipo de viés, você vai ter vieses de todos os tipos, né, nas pessoas que estão selecionando, e aí você consegue admitir que existe algo a ser olhado e que a gente precisa de um treinamento mais neutro em relação a viés. Então, acho que esse ponto traz para a gente uma discussão que a gente deveria estar levantando dentro da indústria, sabe? O ponto de que o time o time em early stage é uma das coisas mais importantes para tomar decisão. É uma seleção de pessoas, não é uma seleção de business model, não é uma seleção, né, de qual planilha apresentou o melhor fluxo de caixa daqui a 10 anos. Então, acho que é super importante a gente continuar pontuando isso e trazendo isso para a discussão. Legal, acho que... Até, se eu puder só complementar essa questão de conseguir achar uma cultura forte, a gente tem uma empresa no portfólio, a Sanar, que é um case impressionante. A gente entrou nela e a cultura foi o que mais chamou a atenção. Assim, eles são um ponto fora da curva, eles são em Salvador, a empresa, e eles atraem pessoas do Brasil inteiro. Assim, vai gente de São Paulo que vai para Salvador para trabalhar. Você vai conversar em Salvador, todo mundo conhece a Sanar, quer trabalhar lá, e assim, isso acabou se tornando um ativo super valioso para eles, que eles conseguem atrair as melhores pessoas, mesmo não estando em São Paulo. Então, assim, para quem conseguir focar em criar uma cultura, para a empresa tem um grande valor. Eu ia falar do caso daqui, a Ribbon, também do nosso portfólio, que é isso, é uma cultura tão forte, né, que todo mundo quer trabalhar na empresa. Então, acho que
né, o recrutamento como na planilha, né, a facilidade para recrutar, né, pode ser um indicador importante. Eu vou falar o ponto que a Rita trouxe, dessa subjetividade, né, e me recordo quando eu estive lá no treinamento, lá na 500, né, lá no VC Unlocked, muito valioso para a gente teve lá uma disciplina específica para tirar o viés, né? Era uma professora de Stanford falando assim, como é que você não, né, vai avaliar aquele time sem viés, né? Então você espera, todo mundo está esperando o Mark Zuckerberg, né? Se o cara chegar de terno já é ruim, tipo assim, o contrário, né, nessa indústria, né? Então a gente é um aspecto, como você falou, avaliação de pessoas, né? Mas o que é bom para mim pode estar totalmente enviesado. Então acho que a gente tem feito um trabalho aqui interessante agora recente. A gente trouxe um psicólogo para o time, o Marcelo Tomokic, né, para trazer um pouco também esse olhar mais técnico aí de análise dos comportamentos, time, né? Então a gente rodou um assessment comportamental nos times durante o processo de aceleração. Estamos tentando trazer algum analítico aí para a gente poder, né, tirar esse viés e tentar dar um data-driven. Quero saber mais sobre isso depois, em avaliação psicológica dentro das aceleradoras. Só a galera mais maluca do mundo dentro dos programas de aceleração. Pois é, então, mas acho que é isso, né? Tentar, de alguma forma, gerar dados, gerar, né, subsídio para que a gente traga essa discussão para um ponto, né, de, enfim, que todo mundo possa entender esses diferentes, né, viés aí. Então, eu brinco, né? Toda vez, o co-investimento também, né? Quando a gente fala do co-investimento na nossa indústria, também é com base na confiança, os fundos, né, co-investem com quem já tem contato, e quanto isso também não fica afunilado, né? Então você vê aí, acho que o pessoal da Distrito lá, eu estive conversando com eles agora também, vão soltar um reporte dos co-investimentos, você vê também como a indústria afunila cada vez mais, né? Então, como que a gente pode deixar isso mais aberto, mais acessível para todo mundo, outras regiões estarem, né, sendo contempladas aí com investimento early stage, enfim, acho que isso também é uma bandeira que a gente está fazendo aqui, né, do quadradinho, né, que o pessoal fala assim, em Brasília só tem político, só tem... Não, aqui tem empreendedor, tem gente também trabalhando, então que é um viés, né, o pessoal acha que aqui também é só setor público, né, então também desmistificar um pouco isso. Mas legal, acho que eu queria agora entrar aí num outro ponto, a gente está aqui em 15 minutinhos, que é falar dos estágios, né? O quanto esse estágio de encaixe, né? Achar o Product Market Fit, o quanto ele esticou no Brasil, né? Quanto ele, agora, com a entrada dos fundos, o quanto isso alongou aí nos últimos anos, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa mentalidade do investidor, dos nossos LPs, de, né, apostar mais, ter mais risco, né? Entregar isso com a taxa de juros caindo, enfim, todo esse cenário que favorece, mas o quanto a gente também não fica forçando as empresas a gerarem nota antes do tempo, né? Antes de realmente ter uma proposta de valor consistente para poder crescer. Eu queria que vocês comentassem aí essa fase do seed alongada aqui no Brasil e o quanto isso também impacta na mentalidade dos LPs, aí, dos LPs. Acho que do que eu vejo, e principalmente vendo a jornada da Vox, que está primeiro fundo de 2012, então a gente já tem 8 anos aí investindo, e a indústria de VC mudou muito nesse período, e eu acho que um dos principais efeitos foi a entrada, a maior concorrência de fundos de VC no mundo, e principalmente no Brasil, que teve um aumento muito grande aí nos últimos 5 anos, e assim, teve também aumento no número de empresas. Acho que criou uma concorrência muito grande. Aí eu digo que dinheiro é commodity no final, né? Então, a busca pela empresa se tornou mais fácil, o valuation aumentou muito dessas empresas, principalmente quando a gente vê fintech. Então, o que a gente antes considerava que a gente fazia um Series A pelo cheque, hoje em dia é um seed. A gente vê claramente a evolução do fundo 1 para o fundo 2. O fundo 1 a gente estava no estágio com empresas mais maduras, já faturando, já vai até buscando uma rentabilidade.
quando a gente olha nossos últimos 3 investimentos do Fundo 2, são empresas que estão buscando o Product Market Fit. E fazer apresentar isso para os nossos LPs, que a gente tem que entrar antes para a gente conseguir uma empresa boa, ou para você conseguir uma empresa boa e já pagar um valuation muito alto, foi assim, a gente tem que fazer uma educação mesmo de mostrar a indústria como está vindo, mostrar que o cheque não é um absurdo pelo estágio, porque senão a gente não entra. Foi muito curioso, assim, hoje a gente está fazendo muito mais a Seeds do que a Series A mesmo. Legal. Assim, a gente sempre atuou, né, no Seed, então eu entendo e assim, consigo ver o quanto os valuations foram se movendo, mas acho que nesse momento uma das coisas que acaba segurando o nosso modelo como aceleradora é a reputação que a 500, né, 500 Startups construiu ao longo de 10 anos. A gente fez 10 anos de história ontem, inclusive. Então, assim, acho que a gente construiu uma história de apoio aos empreendedores de muito bons para mostrar que a aceleração faz toda a diferença, que a rede de contatos faz toda a diferença. Então, a gente não... obviamente, eu vejo o mercado se movendo, mas os empreendedores que entendem esse valor, né, que a 500 Startups traz, querem muito a gente no Cap Table justamente por causa dessa bagagem que a gente está trazendo. Então, eu consigo, assim... A gente já, sempre a tese foi no seed stage. Algumas vezes a gente faz follow-on né, no Series A, nas séries seguintes, mas é mais raro. Agora, o 5º fundo que a gente está fazendo fundraising nos Estados Unidos vai ter uma reserva maior para follow-on, mas no geral a gente não seguia tantos follow-ons, a gente entrava só no começo. Então, desse ponto de vista, não vejo tantos problemas aí com os LPs, mas eu acho que eles também entendem que o mercado mudou um pouco e difere muito de região para região. Então, um LP que entra num main fund, né, nos Estados Unidos tem uma cabeça bastante diferente do LP que vai entrar num fundo regional, por exemplo, o fundo regional do México, no Brasil, ou enfim, em qualquer outro lugar. Então, eu acho que a gente precisa entender que diferentes, como a gente tem uma estrutura de fundos que são vários no mundo, a gente acaba tendo uma, como é que fala, né? Uma piscina, um pool de investidores bastante diverso também. O que eu tenho visto aqui no Brasil é esse entendimento de que o mercado está bastante aquecido, continua tendo muitos bons empreendedores, mas como aumentou a concorrência dos VCs, aumenta também o valuation, e se você quiser ter alguma vantagem, porque a nossa indústria é muito subjetiva e depende de relacionamento, você tem que conhecer o empreendedor cada vez mais cedo. E para conhecer o empreendedor mais cedo, ou você pluga numa aceleradora ou num fundo que investe, né, no anjo ou no seed, ou você passa você mesmo a investir nesse estágio mais cedo. Legal, legal. O quanto essa dinâmica do search fund, né, da gente ir lá na base, né, tem que todo mundo, o pessoal agora vai buscar lá na escola, né, tá saindo da universidade, agora a gente está antes da universidade, daqui a pouco o menino está lá na 8ª série, todo mundo já né, fazendo fundraise lá para a turma, né? Acho que é isso que vai acontecer aí, né? Vamos fazer empreendedorismo de base mesmo, né? Trabalhando educação, então também tem um espaço grande aí de educação também, né? Essa educação empreendedora, e não só educar os empreendedores, mas os investidores, né? Então acho que esse é um trabalho também que a gente, enfim, dentro dessa indústria, tenta promover também, de trazer investidores para ter esse contato, né, olho no olho com o empreendedor, que acho que isso que é o gostoso do seed, né, isso que é o gostoso do early stage, né, onde a gente acompanha, né, compartilha o sonho do empreendedor, né, então acho que isso que é o mais gostoso aí da nossa jornada. Estamos caminhando aqui para o final. Falei que passava rápido, são 4h22 aqui, mas eu queria que nesse finalzinho vocês passassem aí uma mensagem, a gente sempre pede uma mensagem
Aí você pode escolher se vai mandar para o empreendedor, se vai mandar para o investidor, né, que queira entrar no nosso ecossistema. Cada um escolhe um persona aí para poder, né, chamar e convocar para esse universo, nesse universo de inovação, de impacto, né, de investimento, de muita diversidade. Então, queria aí mais uma vez agradecer a Patrícia, agradecer você, Ítalo, também por esse tempo com a gente e esse finalzinho passar essa mensagem aí, e quais são as perspectivas aí da nossa indústria, como é que vocês estão olhando isso e deixar uma mensagem para o nosso público. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Vou começar contigo. Vamos lá. Obrigada, Gabriela, pelo convite. Foi muito bom participar. Realmente passou super rápido. A minha mensagem vai para o empreendedor. Eu acho que é super corajoso. Acho que por mais que eu lembro que quando eu me formei na faculdade não tinha matéria de empreendedorismo. Quem ia para esse mundo de startup era louco, né? Hoje já tem essa matéria, mas mesmo assim, para ser empreendedor exige coragem. E do lado de uma investidora que fala não 999 vezes, eu imagino que deve ser uma frustração, e eu acho que não leve o não como que seu negócio não é bom, é só que cada fundo tem uma tese, tem um estágio. Eu acho que é buscar esse fundo que faça sentido de acordo com a tese, não fazer porque está na moda, porque acredita no negócio. Eu acho que essa questão de olhar, sair do que é o óbvio de investir, onde está todo mundo investindo, acho que esses mercados estão saturados, buscar outros lugares, olhar para a população, meu viés, olhar para a população de baixa renda, acho que tem um potencial tremendo. Como eu falei, hoje você tem 80% da população que não está conectada no mercado financeiro, e eles movimentam 800 bilhões de reais por ano. Assim, acho que tem um potencial gigantesco de você olhar e sair do óbvio. Acho que um pouco disso é a minha mensagem para o empreendedor, e parabéns pela coragem de empreender. Legal, acho que é isso. Obrigado mais uma vez. Ítali, pode passar uma mensagem para a turma aqui. Com certeza. Aí, e depois a gente encaminha para o finalzinho. Obrigado. Com certeza. Adorei a mensagem da Patrícia. Acho que concordo muito com o que você trouxe, Patrícia. Acho que exige muita coragem mesmo e perseverança você trilhar o caminho do empreendedorismo. E eu acho que na posição de investidoras, né, a gente divide um pouco do sonho, do que é, né, do sonho longínquo de atingir aquela missão. E é por isso que a gente quer estar ajudando em tantos sonhos. Acho que isso é uma das coisas que acaba movendo o Venture Capitalist. Mas se eu fosse, enfim, dar um recado, eu também me dirigiria a empreendedores e a empreendedoras, e no sentido de falar que existe um mundo que a gente pode construir, um mundo dos negócios, né? E não existe um playbook dizendo que tudo deve ser como foi até hoje. Então, se a gente pode, de alguma maneira, propor novos modelos de negócio, se a gente pode propor com a intencionalidade de mudar algum problema, resolver algum problema, né? Seja ele social, ambiental ou não, que a gente faça isso de uma maneira lembrando que não existe um playbook dizendo tudo como deve ser. A gente pode fazer de maneiras diferentes das que foram feitas até agora. Inclusive, a gente pode fazer venture capital, aceleradora e startups. Tudo isso a gente consegue fazer de maneiras diferentes e mais novas e melhores. Então, eu acho que seria muito bom se empreendedores e empreendedoras vissem também nos VCs uma oportunidade de trocar e entender como a gente pode se melhorar. Que precisa abordar investimentos, seja individuante, seja institucional, com menos de do seu negócio ou de ter uma ingerência, digamos assim, muito invasiva da maneira como se faz os negócios. Então, eu entendo que ambos os lados precisam estar super atentos em como a gente pode fazer esse modelo funcionar melhor
para o VC não ser só a galera que fica pressionando por resultado, batendo na porta, falando, vai, cresce aí. E para o empreendedor também ser aquela pessoa que fica perdida, não sabe para onde vai, porque não sente que existe esse apoio no ecossistema. Então, eu acho que a gente pode propor maneiras melhores da gente funcionar junto, e isso só acontece quando a gente consegue confiar na intenção um do outro, né? A intenção do empreendedor em construir o seu negócio e mudar o mundo, e a intenção do investidor de ajudar esse cara a atingir esse objetivo. Então, acho que eu gostaria de me posicionar dessa maneira, aberta para entender o que a gente tem que melhorar na indústria de venture cap para que o ecossistema como um todo seja melhor. Legal. Excelente papo. Agradecer de novo aí a Patrícia, de novo Italy, né? O trabalho incrível da Vox, o trabalho incrível da 500 Startups. Ainda de vez em quando ainda dou uma gaguejada aqui para falar 500 Startups, mas é isso, estamos no Brasil. Eu também. Então, acho que, enfim, incrível. Agradecer aí pela presteza de estar aqui, de compartilhar esse conhecimento com o ecossistema. É o que você falou, o Brasil é muito grande, né? O Brasil tem aí empreendedor de tudo quanto é canto, né? Se a gente está falando que a 500, né, saiu dos Estados Unidos para ir empreender no mundo, no Brasil, então, né, a quantidade de estados, a quantidade de micro-regiões, né, de culturas diferentes que a gente tem aqui, a gente tem sim que olhar para o Brasil todo. E contem com a gente aqui também na Cotidiano, né, no quadradinho aqui no DF, do DF para o mundo. Acho que é isso que a gente está fazendo aqui, se conectando com todo mundo. E obrigado nosso público que está aqui. A gente está ainda evoluindo para ter mais interação com vocês. Se tiver perguntas, se tiver algum questionamento, mandem para a gente depois encaminha para a Patrícia, encaminha para a Italy aqui. A gente está gravando essas séries, a gente vai distribuir aí para a nossa comunidade, né? Nem sempre o horário é o mais adequado, então você vai ver no momento que pode, e é isso. Obrigadão. Obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês, viu? Obrigado, Patrícia. Obrigada pelo convite. Valeu, Italy. Obrigada. Eu também fiz o link do YouTube, vocês podem distribuir na rede, tá? Na rede de vocês. Combinadíssimo. Valeu, obrigado, Dedeco. Tchau, obrigada. Obrigada, querido. Boa semana. Tchau. Tchau, obrigadão. Valeu, obrigadão.